falar da vida após a morte. Tu queres passar o teu testemunho? Levantou-se aqui um assunto muito sério, não é? Que é o facto do o demônio que visita alguns corpos que estão no caminho errado. E, por sinal, também alguns líderes religiosos que nós conhecemos, que estão na palavra, são visitados. Isso é o sinal de que alguma coisa se passa de mal. Então, tu podes ligar, se concorda, não concorda, mas também pode passar aqui o teu testemunho, não tenhas vergonha, que às vezes é dessa forma que nos libertamos, não é? Deste demônio que visita de noite. Portanto, o nosso contacto é o 928 39 24 51. Agora sim, Carco, seja bem-vindo. Muito obrigado. Novamente. Eu acho que já deu para beber um bocadinho, não é? Daquilo que nós estamos aqui a falar. Verdade. Do outro lado. Portanto, a pergunta que não se quer clara vai ser a mesma que eu fiz no início aos nossos convidados, que foi então, o que é que tu entendes sobre a vida após a morte, se acreditas ou não acreditas? Na verdade, primeiro, cumprimentar a todos lá em casa, não é? E dizer que acredito sim, até porque a psicóloga fala muito bem também de que nós temos um ciclo de vida, não é? Todos nós nascemos, crescemos, depois chega uma fase que nós morremos. Então, a morte, na verdade, é considerado como o fim da existência física dos indivíduos, seres humanos, e eu acredito certamente na vida após a morte, independente de não termos nenhuma prova ainda, quer cientificamente falando ou espiritualmente falando também, não é? Mas atendendo às crenças, à religiosidade e tudo aquilo que nós temos vindo a aprender relativamente à religião e todos os fóruns que retratam esse assunto, nós podemos acreditar certamente que existe uma vida após a morte. E como cristão também, obviamente, eu acredito que existe uma vida após a morte. Mesmo não tendo uma prova, como acabaste de dizer. Acredito mesmo, como a Bíblia também diz, não é? Acreditar sem ter visto. Sim, até porque nós somos seres tripartidos, né? Nós temos corpo, temos uma alma e temos um espírito. E obviamente o nosso corpo é apenas a sustentabilidade daquilo que é o nosso espírito e a nossa alma. Então, se a existência toda está subentendida, a alma e o espírito, obviamente que quando esse corpo morre, corpo físico, esse barro, não é? A alma precisa estar em algum lugar. Exatamente. Então existe vida após a morte. O nosso corpo físico é apenas para nós estarmos nessa vida terráquea, na Terra. Exatamente. Mas existe a dimensão espiritual. Exatamente. E nós somos, independentemente de seres físicos, nós somos seres espirituais. Mas aqui o nosso apóstolo já deu algumas provas de que realmente, mesmo acreditando, sem ter visto, mas já existe uma prova clara de que há vida após a morte. Sinceramente. Não sei se ouviu, posso pedir ao nosso apóstolo para fazer recordar, caso não tenha ouvido. Mas antes de fazer recordar, eu quero ainda falar aqui com a nossa doutora. Doutora, de tudo que já ouviu, não é, sobre a vida após a morte, o que é que te remete, na verdade, essa situação toda? Porque o apóstolo também já esclareceu aqui alguns pontos que por acaso também tinha dúvida. E ouvi e pronto, já comecei a mudar um bocadinho de opinião. Então queria saber se, doutora, o que é que te remete tudo aquilo que já ouviu acerca desse assunto? Só posso afirmar que o ser humano é uma individualidade e dentro da sua individualidade, dentro de cada individualidade, existem crenças diferentes, né? Okay. Existem crenças diferentes, cada um posiciona-se na vida ou de forma comportamental. As nossas crenças influenciam o nosso posicionamento comportamental. Okay. Então, não posso dizer que é errado ou certo o que o apóstolo acabou de dizer, mas dentro da estrutura cognitiva do apóstolo, dentro das crenças do apóstolo, dentro do que sente em função do que crê, então existe uma manifestação comportamental, okay. o que não deve ser nem reprovado nem aprovado, mas que precisamos ver o apóstolo como um indivíduo e uma individualidade, tanto como devemos ver aqueles que não acreditam na questão da vida após a morte como um indivíduo com as suas crenças, e não tem mal nisso, né? Não podemos ver mal nisso. Exatamente. Mas vocês têm medo da morte? Assim... Eu acredito que todo mundo tem, e quem dizer que não tem medo da morte é mentiroso. Sinceramente, eu, no meu ponto de vista, eu acho que todo mundo gosta de viver, todo mundo gosta de estar nesse espaço físico, e saber que você pode morrer um dia é assustador. Por mais que você tenha Cristo ou não, é assustador. Porque
morrer, termina a tua existência nesse estado, nesse espaço físico. Então, saber que você vai morrer é assustador. Mas pode morrer só aqui, porque há uma vida após a morte. Sim, mas aquilo, Então, por que o medo? Aquilo ninguém experimentou. Por que você vai querer morrer? A questão, né, quanto à questão da morte, existem muitas crenças em volta, porque existe a questão negação. Existe aí uma questão socio-histórica e cultural, que a sociedade, até um certo ponto, entra em negação quanto à questão da morte. Mesmo a questão de passar pelo luto. Né? Existem 5 fases dentro do luto, que a pessoa inicialmente nega, como pode ser isso? E depois fica com raiva, questionando isto, e depois tenta negociar aquela questão que algumas pessoas exteriorizam. Deus, se salvar o fulano ou a fulana, eu farei isso. Depois da negociação, o que é que vem? Vem a questão da depressão, que aceita, chora, e vai chegar um período de quase aceitação. E depois chega a aceitação. Né? E existe aí um ciclo, não que em todos os indivíduos acontece assim, que existe a questão da negação e depois chegar à aceitação. Alguns podem passar de forma assim emparelhada, mas podem chegar à aceitação ou não. Então a sociedade, desde a antiguidade, já via-se a morte, né? Olha, romantizavam a morte, mas não conviviam com os mortos. E na Idade Média já foi uma questão de, olha, já aceitavam com maior naturalidade e permitiam que as crianças também passassem por isso. Exatamente. Já agora, falando de crianças, né? Eu trabalho especialmente com crianças, né? E adolescentes, e existe essa questão que os pais não podem ouvir falar de morte. As crianças não podem nem pensar. Sim, mas aquele indivíduo perdeu um ser que para ela é importante. Então, precisamos trazer essa informação dentro da capacidade cognitiva e mental que a criança tem. É só a forma de como passar a mensagem, forma, sim, para não ferir também a questão de, olha, a ingenuidade da criança, a fase de desenvolvimento em que a criança encontra-se, ter esse cuidado todo. Então, deixa já aproveitar e chamar a atenção aos papais lá em casa, né? Que tenham cuidado, que não devem esconder a questão do passamento físico de um membro da família a uma criança. Permitam que as crianças também façam o seu luto. Permitam, normalizem a questão de falar sobre a morte, né? Normalizem a questão de deixar a criança chorar pelo seu ente querido também, porque isto também faz parte, ajuda muito na questão da saúde mental desta criança, que temos que aceitar que existem perdas. Exatamente, tem aquela situação até que a criança perdeu o pai, dizem que o pai foi comprar pão, e o pai foi comprar pão há anos que não regressa, a criança tem aquela ideia, o teu pai, a minha mãe disse que o pai foi comprar pão, até hoje o pai não vem. E em consultório, e fica na expectativa de que o pai vai voltar. Vai voltar, exatamente. E isso pode trazer à criança que é um sentimento de abandono, como assim não são tão importantes para ti, para comprar pão e não voltar. E não voltar. Então, até dentro do desenvolvimento dessa criança, adolescência, idade adulta, a questão de relacionar-se com outras pessoas pode também ficar comprometida com a questão do sentimento de abandono que ela sentiu lá atrás. Exatamente. Então é muito importante saber trazer a notícia, deixar as crianças viverem o luto, normalizar que existem a fase de nascimento, a fase da infância, a fase da adolescência, a fase adulta, a velhice e a morte. Algumas pessoas não chegam à velhice porque a sociedade normaliza morrer depois da velhice. E é aquela coisa toda, né? E alguns grupos étnico-linguísticos até fazem a festa toda. Mas que permitam as crianças fazer o luto. Tendo contato, não é? Apóstolo, tem medo da morte? De princípio, a pessoa tem medo da morte ou não, no tempo determinado que Deus traçou para esta pessoa vai partir. E também por outra, a pessoa vai sentir medo da morte, conhecendo os atos que ele tem colocado na terra. Quer dizer, as pessoas podem ser membros de uma determinada religião, mas ele sabe que o caminho que está a seguir não é correto. Os atos que ele tem colocado na terra não é correto. Porque existe uma vida muito melhor do que esta vida que nós vivemos, não é? E quando a pessoa reconhece o profeta vivo do seu tempo, não é? A pessoa tem a garantia desta vida após a morte. Por esta razão que não há nem necessidade nem razão
para um verdadeiro filho de Deus ter medo da morte. Mas um parênteses que eu quero abrir, que eu quero explicar. Você vê que estamos a falar da vida após a morte. Exatamente. Os sonhos que as pessoas têm tido, não é? São sinais que estão a caminho do inferno. Quer dizer, cada vez que a pessoa está a começar a sonhar muito, está a sonhar que estão a lhe perseguir, estão a lhe dar corrida, está a sonhar que cão está a lhe dar corrida, está a sonhar que... Esses sonhos são sinais que a pessoa está a caminho já do inferno. Essa pessoa já está a caminhar para o inferno. É um sinal para entender que eu vou mesmo já para aquele lado. E a morte será simplesmente uma porta para esta pessoa ir para o inferno. Ok, o caminho já está traçado. O caminho já está traçado. A pessoa já, por sua vez, na terra, através das suas ações, já... por sua vez, já tinha índices. Ele já estava a caminho, mesmo vivo, não, mesmo estando vivo, já estava a caminho da para morte. o inferno. E a morte serve para esta pessoa como uma porta para ele chegar até o inferno. Por esta razão, que as pessoas ainda têm a oportunidade, não é, de procurarem se libertar, de procurarem ser livres. Repara o seguinte, uma pessoa que sonha, que está a fazer relação sexual à noite. Uma pessoa que sonha que estão a lhe perseguir, que estão a lhe apertar. Uma pessoa que sonha que está a comer. É a prova que essa pessoa, sua alma está naquela dimensão, já está no inferno. Eu não posso... Uma pessoa... São desculpa. sinais da quinta dimensão. Apóstolo, desculpa, mas não vamos particularizar isso como sendo só a pessoa no estado do caminho do inferno. E vamos assim, desse jeito, vamos nos esquecer da possibilidade de que aquela pessoa pode estar a ser perseguida por alguma pessoa. Não há nenhuma possibilidade. Um filho de Deus não pode ser perseguido nem no seu sonho. Como é que o anjo de Deus vai permitir você ser perseguido no teu sonho? Mas você não está com o anjo de Deus. Mas na Bíblia não tivemos profetas que foram perseguidos? Em quem? Elias não foi perseguido? Em quem? Os profetas de Baal não perseguiram? Sim. Mas perseguiram ou não? Não, você disse que não podemos... É físico. Aquilo é físico. Não estou falando sonho. O sonho reflete a nossa condição física e a nossa condição espiritual. Quer dizer, se eu estou a dormir, estou a sonhar a me masturbar, estou a sonhar a fazer relação sexual, é a prova que eu sou filho do diabo. Como é que o filho de Deus vai sonhar estar nesta condição? Não é possível. Um filho de Deus não pode só sonhar. Um feiticeiro não pode alcançar um filho de Deus. Um feiticeiro não pode me alcançar. Mas tá bom, mas agora eu pergunto. Nenhum feiticeiro em Angola, nem no mundo pode me alcançar. Tá bom. Porque eu sou filho de Deus. Ninguém pode vir me apertar no sonho. Agora pergunto. Ninguém pode vir em minha casa, vir me Apóstolo, os seres eu sou filho de Deus. os seres humanos não têm fraquezas? Eu gosto de explicar. Esses seres humanos que têm sonhado a lhes perseguir, eu gosto de dizer. Estão no sinais... inferno. Está a falar que estão logo... É uma porta. Não, estou a dizer que eles são logo... sinais que estão a caminho. Por que ele está a caminho ao inferno se ele está a ser perseguido? Sim, deixa Não, ser claro. Deixa eu ser claro. Não há coerência nisso. Não, há coerência sim. Porque vê algo. Enquanto você... Quer dizer, há um índice, há provas. O Filho de Deus, em condições normal, ele, por exemplo, segue um profeta vivo. O filho do diabo, ele segue uma religião, um momento. Agora vejamos, se eu sou filho de Deus, as minhas noites devem ser tranquilas. Eu não posso estar a dormir que estão a me apertar, que estão a me perseguir, ou que alguém entrou na minha casa, ou um gato entrou. Não, eu devo dormir, devo ter uma noite tranquila. Agora, quando um ser humano sonha que alguém está a vir lhe apertar, sonha que tem uma presença no seu quarto de uma pessoa, ou sonha que estavam a lhe matar, de repente ele acordou do seu sono. É a prova que ele está a caminhar para o inferno. E a morte para esta pessoa será uma porta para ele entrar no inferno. Veja algo. Muitas pessoas acusam os seus pais de feiticeiros através dos líderes religiosos, que são a encarnação de Satanás. Muitos profetas das igrejas dizem às pessoas que o teu pai é que é feiticeiro. A tua mãe é que é feiticeiro. É o teu pai que está por trás que você não está conseguindo emprego. É a tua mãe que está por trás, é a tua tia, é o teu avô. Nenhum feiticeiro está por trás do sofrimento de alguém. É a consequência que esta pessoa tomou na terra, havia que esta pessoa seguiu na terra, que lhe coloca nesta condição. E toda pessoa que acredita que o seu pai é feiticeiro, ou sua mãe é feiticeiro, ou seu tio é feiticeiro, esta pessoa está sob a maldição. Está sob a maldição de Deus. E a questão cultural, sim.
A questão De que cultural. maneira? A Porque cultural. da cultura, que existem feitiço, feitiçaria que há aqui uma tradição, inclusive até, né? Há famílias que há tradições que tem, foram passadas sim. por gerações e gerações. Sim, E é nesse como é que- sentido, como é que- é nisto que a igreja aponta, porque os grandes feiticeiros são os pastores. Os próprios feiticeiros são os próprios Não, mas líderes nós não religiosos. podemos generalizar. Sim, nós com quem? Você não pode generalizar, eu posso. Não, Eu nós, tenho seres prova. humanos. Não, nós não podemos eu tenho generalizar. este mandato. Calma aí. Caco Felipe deu-me um mandato para reportar. Caco Felipe recebeu um mandato da parte de Deus e ele deu-me um mandato para me dizer o que eu estou a dizer aqui. Apóstolo Hugo, quer dizer que o Cacó Felipe... É o único Não. representante de Deus sobre a terra O hoje. Cacó Felipe, como é que eu digo? Ele anula a existência da Bíblia. Não, Não, eu estava a querer Se a dizer. Bíblia já existe, não dá que a minha Bíblia. Não, mas disseste que o único livro... Oba, voltamos nesse rápido, curto intervalo, dizer que estamos aqui para então dar as últimas considerações do nosso tema Vida após morte. Bom, dá para das mulheres, não é? Outubro Rosa. Exatamente. Pronto, últimas considerações relativamente ao nosso tema. Também, se quer mandar beijinho muito rapidamente, aproveita a câmera. Esta. Hoje, mandar beijinho ao meu papá, que fez anos ontem. Oh, como é que ele se chama? E Cláudio Afonso. Senhor Cláudio, feliz aniversário. E a minha família toda. E Exatamente. ontem comemoramos o Dia Mundial da Saúde Mental. Então, bom. estive a comemorar duas vezes. né? Exatamente. Pois. Quanto ao tema, Uhum. eu só posso dizer que podemos concordar em discordar e devemos respeitar cada indivíduo dentro do que acredita e dentro do que argumenta, né? Exatamente. E eu não posso afirmar que uma coisa é certa ou errada, mas eu prefiro ver o indivíduo dentro de como ele vê o mundo. Então, tal como teve aqui aquela conversa, né? Então, Exatamente. é importante, né? Chegarem, talvez, a uma frasezinha de vão ter de concordar em discordar. Exatamente. E aprender a viver na diferença é isso. Exatamente. É ver o outro como uma individualidade e não tem mal em olhar para o outro de uma forma diferente. E não forçar ninguém a crer em uma coisa que você crê. Com certeza. Olha, a psicóloga falou muito bem. Nós devemos respeitar as diferenças e não, por sua vez, descredibilizar os outros, não é? Dizer que todos são falsos e nós somos os verdadeiros, que a nossa crença é a melhor e a dos outros não é a melhor. Quando nós temos várias religiões e certamente vários domínios de fórum ideológicos, o que nós precisamos saber, na verdade, é aceitarmos a nossa crença, ok? E não procurarmos impor a nossa crença aos outros, que é o que nós estamos a ver aqui a se passar, não é? E então dizer que vida após a morte existe sim, eu como cristão acredito e segundo a Bíblia, não é? Cada um segundo as suas obras, isso poderá testar por sua vez no final, se vai para o lado da vida eterna, céu, e para o lado então do castigo eterno que é o inferno. Eu acredito nisso e as nossas obras mais cedo ou mais tarde, depois da morte, poderão ditar então qual é o nosso rumo. Acredito nisso e respeito a opinião, obviamente, dos outros, mas eu não posso ser forçado a aceitar opiniões que certamente que para mim não fazem coerência nenhuma. Exatamente, aposto. Nas minhas últimas palavras, eu gostaria de poder chamar a atenção a todos quantos estão em casa, né? De que realmente existe a vida após a morte. E existindo esta vida após a morte, é importante que você possa se definir aqui na Terra. Se é para se arrepender, se é para seguir realmente Deus, não tens que esperar morreres para poderes se arrepender, porque o arrependimento é só enquanto nós estivermos vivos. Enquanto você estiver vivo, tu podes mesmo também refletir e procurar buscar Deus.
Epa, Deus é um só nos céus, mas como é possível que na terra tem diferentes proliferações de religiões, sendo Deus um só nos céus? E você procurar seguir a via traçada por Deus. E a via traçada por Deus de geração em geração, mesmo através da Bíblia, mesmo através da história, através de qualquer coisa, é sempre por intermédio de um profeta. Deus conduz o seu povo por um profeta. Já Satanás conduz o seu povo por intermédio das religiões, seitas e assim. Isso é o que a Bíblia diz. Mesmo quando nós vemos na Bíblia Isaías, Jeremias, Abacuque, não, Malaquias, Sofonias, são nomes de profetas. Não são nomes nem de religiões, nem de denominações religiosas. Por isso que na Terra, hoje, você também deve tomar essa mesma decisão. E atenção, que ninguém te iluda, que ninguém tenta fazer-te pensar que Jesus vai vir agora. Não, Jesus virá. Falta muito, é você quem vai partir, é você quem vai morrer, os teus filhos virão, Jesus ainda não virá, é você que deve se preparar enquanto estás vivo para poder ter uma vida com Deus, seguir o caminho traçado por Deus. E todos quantos desejam entrar em contato comigo, desejam obter o livro do profeta Caco Filipe, que é totalmente gratuito, podem ligar para os terminais 931 993967, 931 993967 ou 912 51 50 78, 912 51 50 78, ou então escrever-me e procurar-me no Facebook, não é? Na minha página do Facebook, Apóstolo Hugo Zé da Costa. Tu vais poder então saber muita coisa. Tem sempre vídeos, boas coisas e Deus abençoe cada um. Amém. Olha, essa era a vossa presença. Espero poder vê-los na próxima oportunidade. Obrigado. Te agradecemos. Conclusão aqui do nosso tema. A opinião é unânime que existe vida após a morte. Então, o segredo está no caminho que você vai seguir. Baixe o aplicativo do profeta Caco Filipe Oficial, disponível no Google Play e App Store. E saiba mais sobre este profeta que profetizou o surgimento do coronavírus em 2002. Vai ao Play Store do seu telefone, escreva Profeta Caco Filipe Oficial. Clique no aplicativo e a seguir clique em instalar. Depois de instalar o aplicativo, poderá baixar os livros do profeta Caco Filipe em forma de texto e áudio. São mais de 100 livros escritos e 20 entrevistas em vídeo. O aplicativo tem mais de 44 idiomas e cada bandeira representa o idioma do seu país. O profeta conhecido e acreditado que a 20 de outubro de 2002 profetizou o surgimento do coronavírus. Profeta Caco Filipe, o único e verdadeiro nesta geração.